Então, eu agradeço a todos a atenção que me deram, encerro a minha participação nesse evento e passo, então, agora para a diretora Anitta. Bom trabalho. Obrigada, Lu. Obrigada. Obrigada também, pessoal, todo mundo que esteve aí com a gente, fez a laboral, né? Então, agora a gente vai dar sequência, tá, no nosso evento. Eu vou convidar a nossa colega, a nossa diretora também, a Marinês, para compor e fazer a mediação com a nossa palestrante, painelista, Valdete. Então, Marinês, por favor, venha a nossa diretora para fazer as honras. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Então, depois, né, da fala potente da vereadora Grazi, né, e dessa ginástica, né, para nós termos saúde para a nossa luta, né, do dia a dia, então, nós temos o enorme prazer de chamar a nossa convidada, a professora juíza do trabalho, Valdete Souto Severo, que tem uma longa experiência, né, na área, experiência, comprometimento e militância, né, da promoção de uma sociedade mais justa, com equidade social, que irá trazer mais elementos para nós, dos porquês, né, de tantos feminicídios, de como que esse discurso do ódio, né, tem influenciado, né, para que as mulheres tenham sofrido tanta violência, e também como, né, a precarização das relações de trabalho, né, também tem um papel nesse processo. Também cabe lembrar que uma parte das mulheres das periferias e as mulheres rurais, elas também têm mais um obstáculo, né, que hoje, né, os geógrafos chamam de vulnerabilidade do lugar, né? Então, que essas mulheres, muitas vezes, o serviço do Estado não chega até lá e acaba tendo uma subnotificação, né, das agressões e da violência que essas mulheres têm sofrido. Então, nós lhe convidamos, Valdete, que nos ajude a construir, né, a dialogar também de como que nós podemos enfrentar essa situação e nos fortalecer para que a gente possa atuar firmemente, né, para combater os feminicídios e para promover as mulheres. Também não podemos deixar de agradecer ao colega representante do fórum, né, que fez essa intermediação, o colega Antônio, né, com a professora Valdete. Então, lhe agradecemos, Antônio. E vamos só falar um pouquinho do currículo, né, da nossa convidada, que ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutora em Direito do Trabalho da USP, Universidade de São Paulo, e mestre em Direitos Fundamentais pela Pontifícia Universidade Católica, PUC do Rio Grande do Sul. É professora do Direito e do Processo do Trabalho na URGS. É juíza da 4ª Região desde 2001, é pesquisadora do Grupo de Pesquisa e Trabalho da Capital, USP e URGS, e membro da RENAPEDES, Rede Nacional de Pesquisa e Estudos em Direito do Trabalho e Previdência Social. Há já vários cursos, especializações, né? E também é membro, ela é especialista em Direito do Trabalho e Previdência Social pela Universidade do Uruguai, foi presidenta da AGD, Associação de Juízes pela Democracia, membro diretora da ALJT, Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, e membro da AAJ, Associação Americana de Juristas. E é pesquisadora, colaboradora do nível de pós-doc junto ao programa de pós-graduação da Filosofia da Unicamp. Então, lhe desejamos uma boa palestra. Obrigada. Eu não sei se só está fraquinho. Bom dia, gente.
Eu estou com um misto aqui, né? Primeiro porque eu estou um pouco comprometida, estou com uma virose aí meio chata. Então, se eu começar a tossir, é por conta disso. Mas também porque eu estou com um misto de sensações. Assim, entrar aqui no evento de vocês, passando por aqueles cartazes, é bastante perturbador. Eu acho que não só para as mulheres, né? Mas é realmente a sensação física é ruim de administrar, né? De conseguir chegar aqui e falar e ter a alegria de poder partilhar ideias. A fala da Grazi foi maravilhosa. E isso anima. E esse é o problema do meu conflito de emoções, né? Eu gosto muito de ambiente sindical, eu me sinto muito em casa conversando com trabalhadoras e trabalhadores que se organizam em movimento coletivo, porque eu acredito muito no movimento coletivo da classe trabalhadora. Então, é um misto de sensações, né? Eu estou feliz de estar aqui com vocês, mas é difícil, está sendo difícil viver em uma sociedade que faz guerra, que destrói o ambiente, que mata mulheres. Então, vejam a importância do tema que a gente está debatendo hoje aqui, né? E eu tenho concordância com tudo que a Grazi falou e até vou começar pelo final da fala dela. Porque, vejam, o nosso desafio hoje é violência contra as mulheres, os porquês e as ferramentas de enfrentamento. E pensando nos porquês, a gente tem um pressuposto aqui, que eu quero dividir com vocês não precisam concordar comigo, a gente pode falar sobre isso depois. Um pressuposto de compreensão de como é possível que os movimentos feministas tenham iniciado na década de 70 do século passado, que nós já tenhamos problematizado tantas coisas, que a gente tenha movimentos antirracistas tão fortes, que a gente tenha lei de cotas, que a gente tenha lei Maria da Penha, que a gente tenha tantas políticas públicas, e desde que os feminicídios começaram a ser contabilizados em 2015, eles aumentam todo ano. A Grazi trouxe os números. Todos os anos a gente bate recorde de mulheres mortas pelo simples fato de serem mulheres. Então, tem alguma coisa que não está no lugar. E aí a minha proposta de nós pensarmos, e a Grazi chegou a falar isso no finalzinho da fala dela, respondendo as perguntas, que a gente precisa compreender que qualquer ferramenta que a gente vá utilizar para enfrentar tanto o racismo quanto a violência de gênero dependem de compreender que, quando a gente diz capitalismo, a gente diz racismo. Quando a gente diz capitalismo, a gente diz sexismo. Ou seja, não são opressões, sistemas de opressões que se encontram em determinado momento. Não são sistemas de opressões que se retroalimentam. É um metabolismo social. Então, a primeira questão que me parece fundamental, especialmente para quem está engajado no movimento coletivo sindical, é fazer discussões, estudos mesmo, aprofundar a compreensão do que isso significa, porque isso não é intuitivo, gente. Mesmo entre os movimentos feministas, mesmo entre os movimentos antirracistas, a gente tem muitas ações que partem do pressuposto, vejam, de que se nós conseguirmos criar meninos que não pensem que precisam se relacionar pela violência, nós vamos poder ter um capitalismo não machista. Que se nós conseguirmos fazer letramento sobre racismo, nós vamos conseguir ter uma sociedade capitalista antirracista. Não é possível. É isso que eu quero dividir com vocês hoje aqui, dando pinceladas sobre isso, porque, evidentemente, é algo que precisa de mais tempo. Mas eu quero trazer alguns elementos para a gente pensar sobre isso. Não é possível. Bom, se não é possível, o que a gente faz? Desiste? Porque esses números dão um desalento, não é isso? Poxa, a gente faz tanto, a gente está tanto tempo discutindo essas questões e parece que nada muda. Ao contrário, o que eu quero propor a vocês é que, justamente, partir do pressuposto de que o nosso horizonte de luta, e aqui estou falando de luta sindical, porque estou aqui, né? Mas é a luta da educação, a luta da justiça do trabalho devia ser essa. O nosso horizonte de luta tem que ser um outro modo de vida, uma outra sociedade, que não seja capitalista. Tá, então vamos lá. O que eu estou chamando de capitalismo? Eu estou chamando de capitalismo esse modo de viver juntos que naturaliza o que a Grazi disse antes para vocês. Não só que há uma posição para o homem e uma posição para a mulher, não só que pessoas negras valem mais
valem menos do que pessoas brancas apenas pela cor da pele, mas que naturaliza uma forma de pensar a vida. A gente nasce, vai para a escola e cresce aprendendo a naturalizar a destruição da natureza e o uso do nosso tempo de vida para conseguir salário, para conseguir alimento. E isso não é pouco. Porque é o que a gente tem. O intervalo entre o nascimento e a morte, a nossa existência. E a nossa existência, a forma como a gente se relaciona com os seres que estão ao nosso redor, humanos ou não humanos, o que a gente faz do nosso tempo é totalmente canalizado para essa troca de trabalho por capital. Olha o direito do trabalho aí, olha a relação de trabalho aí, no âmago desse modelo de sociedade, que não se resume a isso. Quando a gente estuda capitalismo lá na economia política, é um modelo de produção para troca, para o consumo, para o acúmulo de riquezas. É, também, mas não é só isso. O capitalismo é esse modelo de sociedade que naturaliza esse tipo de uso do tempo, que, como Marx já dizia lá atrás, nos aliena. O que ele queria dizer com isso? Nos desconecta. Nos desconecta dos outros seres, nos desconecta da natureza, nos desconecta de quem está do nosso lado. Porque nós precisamos trabalhar para sobreviver. A gente não pode parar para ver porque tem uma pessoa morando na nossa rua ou pegando comida do lixo. A gente tem que dar conta das nossas tarefas. Isso é uma escolha política. Isso não é um dado da natureza. Nós não somos seres trabalhadores assalariados. Bom, e aí, quando a gente vai estudar sobre isso, tem uma autora marxista, vocês já devem ter ouvido falar, talvez muitas de vocês já tenham lido, que chama Silvia Federici, que tem um livro chamado Caliban e a Bruxa, onde ela mostra, com uma pesquisa histórica muito profunda, com base em documentos, que o processo europeu que consolidou isso que a gente chama de capitalismo foi um processo direcionado contra os corpos femininos ou feminilizados e contra os corpos insurgentes, ou seja, contra quem não queria trabalhar por salário. É simplesmente uma mentira o que contam na escola de que o capitalismo é o avanço da civilização. É finalmente chegar a um modelo racional de sociedade em que nós, os iluminados, os melhores seres do planeta, conseguimos construir um modo de vida melhor para todos. Isso não resiste à página 2, é só olhar em volta. Qual é a vida melhor para todos que nós temos? Sim, a gente não lava roupa no rio, mas tem muita gente lavando ainda roupa no rio. Mas vamos combinar, quem está nessa sala não lava mais roupa no rio, tem máquina de lavar em casa. Então a nossa vida está melhor, será? Será mesmo que a nossa vida está melhor? E o que essa autora vai mostrar é que esse processo histórico que separa as pessoas do acesso direto à terra e ao alimento, que faz da terra e do alimento mercadoria, que eu preciso de dinheiro para poder acessar, é um processo extremamente violento, capitaneado pelo Estado e pela Igreja Católica, através da Santa Inquisição, e direcionado contra os corpos insurgentes, na sua maioria femininos. Porque vamos pensar, gente, quem é que fazia parto? Quem é que curava com ervas antes de nós termos faculdade de medicina? As mulheres. As mulheres que não foram sempre aquelas destinadas ao trabalho de cuidado. A Grazi disse antes aqui para vocês também. Nós continuamos tendo. Todo ano sai pesquisa e a pesquisa não precisa nem ler. A gente já sabe. O resultado da pesquisa é: mulheres gastam o dobro do tempo na semana fazendo cuidados domésticos não remunerados. Novidade. A questão é, isso não é um dado da natureza. Isso não foi sempre assim. Isso é uma construção social. Isso é um processo de... que foram sendo feitas e que essa autora vai mostrar que, na verdade, o foco dela é mostrar como toda a Santa Inquisição, a caça às bruxas e aos hereges, foi um processo de perseguição contra quem se insurgia a esse modelo de sociedade que hoje a gente nasce achando que é o único possível. Então, aqui a gente percebe como não dá para separar sexismo de capitalismo. Não porque o capitalismo inventou a violência de gênero ou o lugar do masculino e do feminino. Não, a gente não pode sustentar isso.
Até porque, se a gente pensa nos mitos fundacionais, em todos eles tem uma mulher estragando tudo, não é isso? Vamos ficar só com o exemplo da Eva. A Eva só acabou com o paraíso. Só isso. Estava tudo bem, o Adão estava lá faceirinho, chega a Eva e acaba com tudo. É um mito fundacional que coloca no corpo mulher a responsabilidade por todos os problemas da sociedade. Esse é um, tem vários. Então, não dá para dizer que o capitalismo inventou o sexismo, a violência de gênero, mas dá para dizer, apoiado em mulheres como a que eu citei, mas são muitas que escrevem sobre isso, que o que nós chamamos de capitalismo é um sistema de organização social que incentiva, que potencializa um lugar para o masculino e para o feminino, em que o feminino está submetido ao masculino. Então, ela vai mostrando como as mulheres são empurradas para o que hoje a gente chama de espaço doméstico. E que vai refletir, hoje, num dos exemplos que a Grazi deu, quando a gente coloca lá no Google, brinquedos para menina. Só aparecem coisas para dentro de casa. Cuidado de casa e de família ou embelezamento. Quando a gente coloca brinquedos para meninos, o que aparece é foguete, carro, bola. Ou seja, uma informação subliminar de que o espaço público os pertence. Então, há uma construção de séculos que vai empurrando as mulheres para dentro de casa, impedindo, por quanto tempo as mulheres não puderam cursar medicina? As mulheres que manejavam as ervas, tanto curativas quanto abortivas, não puderam frequentar os cursos de medicina por muito tempo. E que vai, portanto, fazendo da violência de gênero um instrumento de consolidação desse modelo de sociedade que, olhem que curioso, vem com um discurso de igualdade e liberdade. Não tem mais dominação, não tem mais servidão. Todos são iguais perante a lei. Só que esse todos é para metade, porque as mulheres não podiam trabalhar por salário nem ter vida civil. Estou falando da Europa ainda. Então, já era um discurso falso desde o início. Falso, inclusive, para os homens, que, para serem convencidos violentamente a trocarem trabalho por capital, foram convencidos também de que poderiam exercer a tal liberdade a partir do exercício da masculinidade dentro de casa. Afinal de contas, seriam o pater familias, o dono da casa, o provedor. A Grazi falou disso também. Percebem? Como aqui o sexismo é funcional? Homens, vocês são livres e iguais, vão para o mercado vender o quê? E aqui está mais uma chave de compreensão importante para a gente entender efetivamente o que é o capitalismo. Vender o próprio corpo. O corpo se torna propriedade privada. Esses homens são convocados como livres e proprietários, porque detentores de um corpo que eles vão negociar no mercado. E são melhor convencidos de que não são mais servos, porque terão a família que vai depender deles e que vai se submeter à vontade deles. A Silvia Federici mostra, inclusive, como em algumas cidades da Europa, toda uma rede de prostituição é estimulada pelo Estado para ser colocada em volta das cidades que estão se formando, para que esses homens se sintam tranquilos de que podem exercer a sua sexualidade dentro e fora de casa, desde que a mulher fique em casa. E por que a mulher precisa ficar em casa? E aqui tem mais um fator que é essencial para a compreensão dessa sociedade. Porque é preciso controlar a sexualidade feminina. Afinal, são as mulheres que vão gerar os novos trabalhadores, assim como são as mulheres que podem garantir que a propriedade privada não vai sair da família. O meu campo de estudo é o direito. Vamos pensar no que é o direito, gente. Direito de família, sucessões, tudo gira em torno de controle da propriedade privada a partir do núcleo social que é a família. Mas não é qualquer família, aquela formada por um homem, uma mulher e os filhos que são gerados dentro desse contrato que é o casamento. Então, o controle da sexualidade feminina é fundamental para que esse tipo de sociedade se consolide. Ao mesmo tempo que é fundamental tornar a heterossexualidade a norma. E não é porque as pessoas estão preocupadas, vocês nunca pararam para pensar sobre isso, por que as pessoas se preocupam com quem o outro se deita? O que importa para o Estado?
Por que no Brasil, até 2018, homossexualidade era considerada doença? Não só aqui no Brasil, mas no DSM, que é o Diagnóstico Mundial de Doenças. E hoje, transexualidade, nesse mesmo documento, que é o documento considerado válido internacionalmente, é disforia de gênero. Ou seja, é um problema. Por que o Estado se preocupa com isso? Claro, porque eu só garanto que a propriedade privada circule de determinada maneira se eu controlo o que esses corpos fazem com a sua sexualidade. Não só porque eles têm atividade sexual, mas porque isso significa a forma como circulam os afetos. Como é que eu controlo a propriedade se as pessoas resolverem dizer que agora elas vão morar 5 juntas e todas juntas serão uma entidade, uma família? Como eu controlo de quem é os filhos e, portanto, se o filho efetivamente é o herdeiro da propriedade daquele pai, se aquela mulher é sexualmente livre? Percebem? Tem uma autora, aconselho muito a leitura, nossa, aqui, que chama Geni Nunes, que problematiza a monogamia como uma imposição colonial. E mostra como os povos originários não tinham a menor noção. E essa é a segunda parte da minha fala, né? Nós, porque eu estou falando na Europa até agora, e nós. Os povos originários não tinham a menor noção do que era monogamia, mas também não tinham a menor noção do que era mercadoria, propriedade privada, Estado, direito, posse. Tudo isso chega com as caravelas. Tudo isso é imposto para nós. Mas havia sociabilidade aqui. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um Museu do Travesti no Peru, que é muito interessante, muito legal de visitar, que mostra como a transitividade de gênero era algo absolutamente normal e corriqueiro entre os povos originários. Essa coisa de um homem que se veste de homem e que performa como homem, e de uma mulher que se veste e performa como mulher, isso foi imposto aqui, de modo muito violento. A questão é que, assim que esses sujeitos chegam, um outro elemento se agrega nisso que nós chamamos de capitalismo. Porque eles chegam com a imposição dessa civilização. O que eles encontram aqui é o oposto disso. Isso está lá nas cartas dos portugueses. Eles dizem: esse povo é selvagem porque não teme um rei. Esse povo é selvagem porque não tem território demarcado, todo mundo vive junto. Esse povo é selvagem porque cada um se deita com quem quer, porque anda pelado, porque diz que pertence à terra e não que a terra lhe pertence. Está tudo isso nas cartas dos portugueses. Então, quando eles chegam aqui, no nosso caso, Portugal, no resto da América Latina e Espanha, eles têm um outro mundo, outros mundos existindo aqui. E aí, o que fazer? Se isso que nós chamamos hoje de Brasil significa multiplicar o tamanho da terra. E se eles percebem que aqui tem muita possibilidade de exploração de riqueza, inclusive para financiar a Segunda Revolução Francesa, Segunda Revolução Industrial na Europa. Como convencer essas pessoas? Passar pelo mesmo processo europeu? 2 séculos, 3 séculos de convencimento de que ser trabalhador assalariado é ser livre, é ser igual? Não dá tempo. O que eles fazem é manejar um outro discurso, que é justamente o discurso da racialização dos corpos negros e indígenas. E isso, que também é condição de possibilidade do capitalismo a partir de então, não condição de possibilidade aqui, condição de possibilidade no mundo. É uma outra fase do capitalismo a partir da invasão. Essa outra fase do capitalismo, vejam, instaura um novo discurso sobre o trabalho, sobre o humano, sobre a propriedade do corpo. Junto com aquele discurso que já está consolidadíssimo lá na Europa. De modo que se hierarquizam os corpos. Então, eu tenho o corpo masculino branco, que pode ser proprietário de si, que está em sofrimento. Porque vamos combinar que trabalhar por salário não é a melhor forma de viver. Eu tenho o corpo feminino, que é um corpo que pertence ao seu irmão, ao seu pai, ao seu filho, não importa o homem da família. E agora eu tenho os corpos racializados, que não são nem considerados homem e mulher, são chamados de macho e fêmea.
por esses europeus, que não eram nem europeus, porque não tinha Europa ainda, né? Então, não dá para falar de capitalismo a partir da invasão sem considerar que o que a gente chama capitalismo se estrutura num discurso sobre os corpos que tem na sua origem a escravização e, portanto, a desumanização das pessoas negras e indígenas. E o que acontece com essa violência de gênero, então, nesse novo mundo? As autoras latino-americanas trabalham muito sobre isso, e tem uma que eu gosto bastante, que eu recomendo também. Vocês podem acessar falas dela no YouTube, que é a Rita Segato. E ela diz o seguinte: o que se instaura aqui a partir da invasão é um mandato de masculinidade ainda mais perverso do que aquele que já havia na Europa. E é muito interessante, porque o que ela vai sustentar, gente, é que esses feminicídios, essa violência contra a mulher, não se dá por ciúmes, não se dá por ódio, não se dá por amor. Se dá porque há uma estrutura social que convence os homens, olhem só, de que as mulheres são corpos que lhes pertencem. A nossa linguagem denuncia isso, né? É a minha mulher, a minha filha. Não é isso que a gente ouve quando a gente fala em machismo? Não, mas eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha, então eu não posso ser machista. Isso não desculpa os homens violentos. Vocês conseguem entender? Não é dizer, não, então tadinhos, né? Não, não é isso. Mas isso nos revela que, se a questão é estrutural, o nosso problema é muito mais embaixo. E como a Grazi dizia, prender homens violentos, embora às vezes seja necessário, não vai resolver o nosso problema. E aí a Rita vai dizer o seguinte: aqui isso piora porque aqui os homens racializados estão emasculados no ambiente público. São escravizados. Se a gente estender isso para o pós-abolição, toda a classe trabalhadora, e aí a gente chega no nosso tema, né? Toda a classe trabalhadora está em sofrimento, trabalhando 12 horas, em pé, sem intervalo. Onde o homem vai exercer a sua masculinidade, se não no espaço doméstico? E aí eu chego no ponto, porque tudo que eu estou dizendo para vocês, que parte do pressuposto que no horizonte de luta a gente precisa ter a alteração radical do nosso modo de viver juntos, até porque se não fizermos isso não vamos ter futuro, porque a gente está destruindo tudo. Vou dizer a vocês agora que há ferramentas. Já foram ditas algumas aqui, e como o meu campo é o direito do trabalho, a ferramenta que eu vou propor para vocês não é uma ferramenta de solução dos nossos problemas. É uma ferramenta para pavimentar uma estrada de transformação social mais profunda, que é justamente o respeito e a radicalização dos direitos trabalhistas. Porque olhem só, gente, se o que eu estou falando para vocês faz algum sentido, no núcleo desse modelo de sociedade, em que os homens são convocados a performar essa masculinidade, isso é muito sofrido. Tem muito sofrimento aí. Imaginem que difícil que é para um menino ter que aprender desde cedo o que é ser homem. Eu sempre fico pensando nisso quando eu estou na rua, sozinha, com medo. Eu sempre fico pensando que horror que deve ser para um homem estar do lado de alguém na rua com medo, porque ele não pode manifestar o medo. Eu posso. Eu posso dizer, eu tenho medo, porque eu sou uma mulher, estou na rua sozinha. O cara pode ter o mesmo medo que eu. Quem disse que ele está afim de defender alguém? Só que ele não pode dizer que ele tem medo. Ele tem que defender a honra. Ele é o guardião do patrimônio, da propriedade privada, inclusive da própria mulher. Ou seja, o sofrimento não é só das mulheres, o sofrimento é de todo mundo. E aí eu dizia para vocês, para pavimentar uma estrada para uma sociedade que não gere tanto sofrimento, se no núcleo dessa sociedade está justamente isso, nada racional que nós fizemos com o nosso tempo de vida, que é a obrigação de trabalhar por salário, sob pena de morrer, não é isso? Numa sociedade capitalista, ou a gente troca força de trabalho, e isso significa tempo de vida. Ainda tem 10? Acho que mudou. Ah, tá, porque antes era 10. Agora é 5. Olha eu, virginiana, né? Já mostrou o 10 antes, agora está mostrando de novo. Estou ganhando tempo. Tá, vamos lá, já estou finalizando.
Se no núcleo desse modelo de sociedade está justamente isso, relação de trabalho, e se a gente quer um outro jeito de viver, porque isso aqui, vocês são privilegiados, vocês sabem disso, né? Quem é que consegue parar para pensar sobre o que a gente está pensando aqui? Em que momento da vida nós somos convocados a fazer esse tipo de reflexão? Nunca. A gente está lá fora dando conta da vida o tempo inteiro. Para isso, precisa reduzir jornada. A gente quer falar de violência doméstica, a gente tem que falar de estabilidade no emprego. Porque sem estabilidade no emprego, as pessoas vivem o tempo inteiro com medo. E numa sociedade patriarcal, o medo se transforma em violência como uma defesa, inclusive psíquica, contra o enlouquecimento. Se nós queremos falar de misoginia, de feminicídio, nós temos que falar de salário decente. Tá, mas isso é problema do legislador. Não, isso é problema do sindicato. Isso é problema do sindicato. Eu estava outro dia num debate sobre jornada 12/36. Nós temos uma Constituição da República que diz que o máximo de trabalho por dia é 8 horas. 8 horas é um parâmetro absurdo de trabalho. Absurdo. Nós tínhamos que estar todos aqui dizendo, mas como é que é possível, em 2026, que a gente entenda razoável que 1/3 do nosso dia seja para estarmos dentro do ambiente de trabalho? Porque se eu considerar esse 1/3, mais o deslocamento, mais a necessidade de comer para poder ter força para o dia seguinte, mais a necessidade de dormir para poder ter força para o dia seguinte, o que sobra? O que sobra para estudar? O que sobra para namorar? O que sobra para contemplar? O que sobra para olhar na rua e pensar, por que não tem mais árvore na frente da Justiça do Trabalho? Porque não tem mais, né? Tiraram todas do Praia de Belas. A Grazi nos diz, a vereança em Porto Alegre é um circo de horrores. Quem de nós se implica nisso? É a nossa vereança, é a nossa cidade. Não é um problema dela, é um problema nosso. Só que a gente não tem tempo para fazer isso. Porque a gente está vendendo trabalho por capital. Só que vejam, em vez da gente estar aqui discutindo que 8 horas é um absurdo, a gente tem jornada de 12. Que a Justiça do Trabalho, eu não estou tirando a responsabilidade, pelo contrário, que a Justiça do Trabalho diz tudo certo. Sabe por que a Justiça do Trabalho diz que está tudo certo na jornada de 12/36? Porque ela apareceu primeiro nas convenções coletivas. Muito antes de estar na CLT, por causa da tal reforma de 2017, as convenções coletivas dos sindicatos começaram a dizer que era possível trabalhar 12 horas. Depois começaram a dizer que era possível trabalhar 12 horas sem intervalo. E hoje, em função da reforma, a CLT diz que é possível trabalhar 12 horas sem intervalo por acordo individual. Não precisa nem do sindicato. Mas o que eu quero enfatizar com vocês é, vocês percebem que tem uma responsabilidade aqui? Tem uma implicação? Eu poderia dizer para vocês, e acredito muito, que existem medidas individuais que a gente pode e deve tomar. Eu não tenho dúvida disso. Porque quando a gente começa a estudar sobre isso, é como se a gente colocasse uma outra lente no óculos. Não tem mais como ver o mundo do mesmo jeito. A gente não consegue se relacionar do mesmo jeito com as pessoas. E aí a gente começa a operar mudanças. Só que isso é a perspectiva individual, e a gente está aqui num sindicato. A gente tem que pensar numa perspectiva coletiva. E a perspectiva coletiva é, não tem como o sindicato servir de instrumento para destruir direito trabalhista. Não adianta falar de misoginia se o sindicato faz esse papel. E eu sei de todas as dificuldades, gente. Eu estou na magistratura há 24 anos, eu sei de todas as dificuldades. Eu faço esses debates há muito tempo. Eu sei que é difícil, eu sei que o capital pressiona, eu sei... Mas a gente, com esse argumento do mal menor, não tem o que fazer, senão não tinha reposição salarial, a gente foi abrindo mão de tal modo que hoje não existe mais jornada de 8 horas no Brasil. Que hoje a Justiça do Trabalho, porque tem nas convenções coletivas, diz que se o trabalhador ou a trabalhadora fizer um acordo na hora de sair do emprego e der a tal quitação geral, não pode discutir nada na Justiça do Trabalho. Nada. Sabem? O tal do plano de demissão voluntária. Como é que o sindicato aceita isso? O que é um plano de demissão voluntária? É tipo quando a gente vai acabar com o relacionamento, né? Eu vou acabar com o relacionamento. Pode ser desse jeito, dolorido, ou eu posso te deixar levar as coisas aqui de casa. Tu escolhe. Mas vai acabar. Essa é a escolha. Então não é uma demissão voluntária, é uma despedida. Como é que o sindicato não problematiza isso?
Como é que assina acordo coletivo dizendo que está tudo certo se a pessoa fizer um acordo como esse e perder todos os direitos depois, a possibilidade de discutir os direitos na Justiça do Trabalho? Então, o que eu quero dizer com isso é que, se é verdade que o nosso problema é muito fundo, é estrutural, e que nós não vamos alterá-lo, infelizmente, com medidas que só enfrentam os sintomas, e por isso que no nosso horizonte tem que haver essa vontade de transformação radical, eu também estou dizendo para vocês que tem tarefa para nós. E essas tarefas são muito concretas, especialmente para quem atua em sindicato. Essas tarefas dependem de provocar e de radicalizar o compromisso com o direito do trabalho no campo coletivo. É isso. Obrigada. Depois de mais essa fala potente, né, que nos energiza muito aqui, né, para a gente continuar na luta, né, e para se animar para a luta, né, a gente abre para perguntas. Tu terias tempo para mais 3 ou 5 perguntas? Então, a gente pode abrir para mais 5 perguntas. Então, aqui tem... Aqui tem uma escrita sem crachá. Eu acho... Débora, tu consegue abrir mão para ela? Já? Dela. Isso. Bom, já que a Isa estava sem crachá, a gente abre para 6, então. Pode ser? Quem é a primeira? Então, tá. Obrigada, Isa. Vou me levantar para me verem aqui. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Isis Garcia, estou à frente da Secretaria de Combate ao Racismo da CUT. E o CEMAP foi um dos primeiros sindicatos que abriu as portas para mim fazer esse debate. Eu queria, doutora, fazer primeiro um elogio que para ti deve ser corriqueiro, de falar do teu comprometimento, de quanto tu cresceu contestando o espaço que tu atua, que é o espaço da magistratura, do judiciário. Não é nada fácil. A tua luta, eu tenho certeza que é solitária em muitos momentos, porque eu também vivo isso. Quando as mulheres se propõem a questionar e a trazer alternativas, que foi isso que a doutora Valdete trouxe aqui, é bem difícil, né? O patriarcado ele vem com todas as garras para cima da gente e dizer, não, tu não pode falar sobre isso. E se tu falar, tu vai estar saindo do espaço que te foi dado, né? Tudo para a gente é concedido, a gente não conquista nada. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o tópico que me tocou, que é a questão da gente enxergar as pessoas que são racializadas, tá? Porque o mundo do trabalho ele é o espelho disso, tá? Então, era essa pergunta que eu queria fazer. Pode ser em bloco? A Mônica já pode vir. Bom, meu nome é Mônica, eu venho do escritório Castro Osório, que está aqui no apoio do CEMAP. E, na verdade, não sei se pode dizer posso dizer que é uma pergunta, mas é uma provocação, Valdete, com aquilo que tu falou ao final, que, para mim, é um gatilho desse porquê. Né? Até que ponto, quando a gente pensa no porquê do aumento do número dos feminicídios, isso não está intimamente ligado com cada vez mais a precarização do mundo do trabalho, né? Porque esse mundo do trabalho é aquele que torna esse homem ressentido, né? Esse homem provedor, esse que a gente está falando, essa figura histórica que dentro de casa resolvia tudo e que nesse momento se vê no mercado de trabalho competindo, claro que ainda em vantagem, né, com a sua mulher, mas que se vê competindo e que se vê ressentido no ambiente doméstico. E essa violência, ela talvez seja
apenas um desabafo, né, desse homem também, né? Então, para mim, quando a gente vê esses números crescendo, para mim é um número que está intimamente ligado à qualidade cada vez pior do trabalho que se coloca no mercado. A gente costuma ouvir dizer que cada vez menos a gente tem emprego, cada vez mais a gente tem trabalho. E que trabalho é esse, né? Que trabalho precarizado é esse que se apresenta? E cada vez mais ele nos impulsiona para essa violência, né? Que vem como uma reação. Eu acho que isso conversa com aquilo que tu estava falando, e eu acho que isso é um dos porquês. Mônica. Obrigada, Mônica. Agora a próxima. Bom dia a todos, né? É um prazer escutar a senhora, né? Eu acho muito bacana quando se trata de pesquisa, né? Quando se vem o estudo. Eu sou também, além de ser funcionário da Metroplan, eu sou um dos fundadores da Câmara de Mediação e Arbitragem, também, que a gente faz uma luta para mudar essa cultura de desavenças e conflitos, certo? Mas dentro da sua concepção estrutural, né, que a senhora vem estudando, eu gostaria que a senhora comentasse alguma sobre a aposentadoria, que volta e meia eles estão cada vez mais, né? A gente está aprisionado, como a senhora disse, nessa relação de emprego, né? Vender o nosso produto, que é a nossa força de trabalho. Eu queria saber como que a senhora vê essa questão de cada vez mais tarde se aposenta. Tá. Obrigada, Hermes. Já chamamos a Fernanda. Sim, então. Eu vou tentar, mas é que são 3 questões muito boas, né? Que dá para falar muito sobre cada uma delas. Aí eu vou de trás para frente, tá? A questão da aposentadoria é emblemática do que a gente está falando. Ou simbólica, né? É simbólico do que nós estamos falando. Por quê? Se nós temos uma sociedade que naturaliza o trabalho em troca de salário, o direito do trabalho só vai chegar como um discurso posterior de imposição de limites a isso. Ele é um problema. Ele é uma irritação no sistema. Ele não é algo que o sistema aceita com tranquilidade. E por direito do trabalho, eu estou falando direito previdenciário, porque são a mesma coisa. As primeiras leis trabalhistas, como a Lei Eloy Chaves, que é de 23 ainda, é de caixa de previdência para os ferroviários. Então, percebam qual é o nosso drama aqui. E isso conversa com a segunda questão, que é como a precarização do trabalho está no centro dessa discussão e, curiosamente, apagada. Percebem? A gente discute fascismo, a gente discute extrema-direita, e ninguém fala no trabalho. Nem o governo. O governo criou um Ministério do Pequeno Empreendedor. E empreendedorismo é uma forma de violência, gente. Numa sociedade capitalista, empreendedorismo é uma forma de violência, é de dizer que não tem ninguém por ti. Ou tu te vira ou tu não vai conseguir comer na semana que vem. Então, esse apagamento não é por acaso. E quando a gente olha a história do Brasil redemocratizado, todos os governos, todos, sem nenhuma exceção, mudaram regras de aposentadoria. Todos tiraram o direito dos aposentados. Isso é um modo de ver a vida, percebem? Isso não é direito previdenciário. Isso é um jeito de olhar para a existência. Dizendo, ou produz e aí tu vale como um corpo que produz, ou não quero saber de ti. Pode sofrer o que quiser, pode morrer, pode fazer... Não, o teu corpo não importa, porque tu não consegue mais trocar trabalho por capital. Isso é um modo de ver o mundo. E aí compete a quem não está ainda aposentado lutar por isso, contra isso. Porque esse tipo de discurso nos separa. E isso tem acontecido em todas as categorias, especialmente no serviço público. Alcançar vantagens para quem está na ativa, para deixar os aposentados fora do jogo. E aí, agora eu vou para a segunda e terceira para não ficar muito tempo falando e deixar até as outras perguntas. Isso vai ter relação direta com o papel da negociação. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que eu só posso dizer aqui. Porque se eu disser lá, na magistratura, né, eu sou execrada, porque todo o movimento pós-emenda constitucional 45, que é a grande reforma do judiciário, é um movimento em prol da conciliação. Eu quero dizer para vocês que eu tenho convicção, trabalho e capital não negociam. Se o direito do trabalho é essa irritação ao sistema, se o direito do trabalho é
uma realidade duramente arrancada do capital, como Marx já dizia, lá em 1850, não há negociação possível, gente. Se alguém tem os meios de produção e o resto das pessoas tem que trabalhar para sobreviver, não é de negociação que a gente está falando, é de outra coisa. É do quanto nós vamos ceder ou do quanto nós vamos insistir em ter parâmetros mínimos de vida decente. E é isso que vai nos tirar do caminho do fascismo. Não é outra coisa. Isso também eu tenho convencimento. Se a gente efetivamente quer, por exemplo, que esse ano não resulte na volta de um discurso que imitava pessoas asfixiando durante a pandemia, porque isso é um grau de violência tal como aquele que está nos cartazes ali. Isso é um grau de violência absurdo, que nós não poderíamos suportar. E a gente está arriscando a ter o mesmo discurso eleito de novo. Como que a gente enfrenta isso? As pessoas têm que ter qualidade de tempo de vida. Isso é direito do trabalho, isso não é outra coisa. As pessoas precisam ter tempo para estudar, para conversar, para dialogar. E aí eu não concordo muito com a tese do ressentimento, porque eu acho que quem está contra, né, o Estado social, os direitos trabalhistas, não é que não saiba do que está falando, é que está percebendo que as coisas não mudam. Quem sofre está sempre sofrendo. A classe trabalhadora sempre paga o pato. E aí eu chego na primeira pergunta, que é, tem a ver a condição de trabalho assalariado com a racialização? Tudo a ver. O que se inaugura nessa fase do capitalismo pós-colonização é um outro discurso sobre o trabalho. Trabalho é coisa de cidadão de segunda categoria. Isso não precisa ser dito. Por quê? Porque no Brasil o trabalho foi feito pelas pessoas escravizadas por quase 400 anos. Trabalho nunca foi pago, o trabalho era arrancado das pessoas. E aí vem a abolição, a hierarquização dos corpos não muda. Então os corpos negros continuam sendo os que fazem os piores salários. Vocês sabem, os piores trabalhos, vocês sabem disso. Uma mulher negra ganha 1/4 do que um homem branco ganha para a mesma função. Só que esse discurso do trabalho como favor, do trabalho assalariado como favor, alcança toda a classe trabalhadora. Não fosse isso, gente, nós já estaríamos problematizando por que alguém tem que trabalhar um mês para depois receber o salário. Se o salário é algo que eu posso devolver e o trabalho não, qual é a lógica? E se eu preciso do salário para comer, por que eu tenho que eu vou ficar 30 dias sem comer? Para receber no 5º dia útil do mês subsequente? Ninguém nem questiona isso. E eu estou dando um exemplo, eu posso falar da justa causa, eu posso falar do modo como as pessoas perdem o emprego sem motivação e o Estado diz que está tudo bem. Toda a nossa lógica, olhem o que eu vou dizer para vocês, de proteção social, sequer tensiona uma racionalidade escravista que vai olhar para a classe trabalhadora, especialmente se for de pessoas racializadas, como sujeitos que devem suportar tudo, que não estão na mesma condição de quem dá emprego. E isso vai estar lá no nosso imaginário, inclusive quando a gente for fazer a luta sindical, e achar que não pode avançar tanto, porque, afinal de contas... E vou dar só um exemplo e daí eu paro. Terceirização. A terceirização começa onde? Vigilância. Década de 80 tem uma lei dizendo que vigilante pode ser terceirizado. O vigilante era bancário. Estava lá no capítulo do bancário, com jornada de 6 horas, com carreira. Ninguém do mundo do trabalho se importa. Os mais protetivos, doutrinadores, a jurisprudência, vai dizer, não, mas é que é atividade especializada, está tudo certo. Aí vem a década de 90, limpeza e conservação. Súmula 331. Limpeza e conservação pode. Mas é porque é atividade especializada, está tudo certo. Ninguém discutia, gente. Ninguém discutia que a terceirização é uma barbárie, que tira as férias da pessoa, que deixa a pessoa numa condição de completa subordinação precária, não sabe nunca quem vai ser o seu verdadeiro empregador, não tem pertencimento ao ambiente de trabalho, nada disso era discutido. Aí a terceirização chega no TI, na metalurgia. E o mundo do trabalho diz, não, só um pouquinho, vamos ter que discutir terceirização. Eu acho que a terceirização é uma conta que não fecha, tem problemas. E não consegue mais parar o trem descarrilado da terceirização até chegar lá no tema do STF dizendo pode terceirizar o que quiser. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre vigilância, limpeza e conservação e TI? A cor de quem faz o trabalho.
A maioria dos vigilantes são homens racializados. A maioria de quem faz trabalho de limpeza e conservação são mulheres racializadas. No TI, a maioria é corpo branco. Essa é a diferença. E a gente vai dizer que não tem racismo, ou que o racismo só está lá na atitude abertamente racista? Não. A gente tem que começar a olhar o racismo onde parece que ele não está. A olhar o sexismo onde parece que ele não está. Por isso que eu fico insistindo. Reduzir jornada. Garantir estabilidade. É ali que o racismo vai aparecer. Vocês lembram da pandemia? Quem foram as primeiras pessoas a sofrer desemprego? Mulheres negras. Se vocês pegarem o número da violência, lá no relatório anual que mostra que mais de 1.500 mulheres são mortas a cada ano no Brasil, está lá, 68% são mulheres negras. Então, quando a gente está falando de direito do trabalho, a gente está falando dessa estrutura que está hoje presente, que determina o olhar do sistema de justiça, que determina a atuação sindical. E isso não é para a gente pensar, mas como a gente é ruim, como a gente não consegue... Não, é para a gente entender que ou a gente desconstrói isso, primeiro dentro de nós, com estudo, com discussão, para transformar a nossa prática, ou nós vamos ficar enxugando gelo. Não vamos conseguir mudar essa história que está muito ruim, né? Vamos combinar, está ruim para todo mundo. Deu. Passamos para a Fernanda agora. Temos 4 perguntas. Pode ser as 4 ainda? Então. Muita coisa, né, Valdete? Eu sou Fernanda Pontes, eu trabalho no Sintrajuv, Sindicato da Justiça do Trabalho Federal, Eleitoral, Militar. É desafiador, né? Eu trabalho lá há quase 18 anos, então eu sou advogada, acabei fazendo uma formação em saúde do trabalhador, porque eu faço acolhimento de assédio moral e sexual. E, assim, muito pesado, né? Cada vez mais adoecimento na categoria e toda essa dinâmica que tu colocaste perfeitamente. 2 questões que eu gostaria de questionar. Uma, tu acha que o teletrabalho ele contribui para isso? Porque o que eu penso, as pessoas não têm mais espaço para falar, para conversar entre si. E o capitalismo também vem nessa linha de destruição de coletivos. Então, se tu não tem nem colega para conversar, eu digo porque quando a gente vai fazer alguma denúncia de assédio moral que seja, tu não tem vítimas, né? Tu não tem, aliás, tu tem vítimas, tu não tem testemunhas, porque eu não vi, eu não sei. E antigamente a mulher saía, né, chorando, aí tu ia lá, perguntava, existia vínculo, existia conexão, existiam relações afetivas no trabalho. O que o teletrabalho faz? Cada um fica na sua casa, com o seu computador, dando conta, né, de toda essa questão. Então, me parece que se a gente empurrar para essa, né, cada um por si, tu fica mais solitário e tu não tem coletivo nenhum para te ter esse espaço, né, de fala que antigamente tu tinha, que eu sempre brinco, o cafezinho é importante. Vai lá, conversa, e tu percebe, a gente percebe o colega, mesmo que ela não chore, mas tu vai perceber que ela não está bem, começa a se afastar. Então, enfim, né, tem sinais. Então, isso é uma questão. E a outra, mais para relato, a gente fez um requerimento semana passada, pedindo algumas coisas, dentre elas, muito que a Grazi falou antes da formação, que exista dentro, não só, né, da Justiça do Trabalho, a gente fez para o TRF, para a Justiça Federal também e para a Eleitoral, que exista dentro do módulo de capacitação de gestores. Eu sei que tem assédio moral e sexual, mas que tenha, então, especificamente sobre violência doméstica, e que não seja feito apenas nesses meses, né? Março, vamos falar de violência. Em maio, fala da prevenção do assédio, por conta, né, do CNJ. Em agosto, fala do agosto lilás. Sair dessa pauta de campanhas para que seja uma coisa mais permanente, porque não está dando conta, né, de tanta coisa que tem que lidar. Então, a minha visão é que é muito... A instituição ela se pauta muito pelo CNJ, e aí fica obrigada, né, a montar comissões de assédio moral e sexual, enfim, mas faz ali para o cumprimento da cartilha.
que muitas vezes não resolve. Então, eu penso, como a Grazi falou, e bateu muito na tecla da prevenção, né? A gente precisa trabalhar a prevenção e a informação. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Agora, o nosso diretor Paulo. Bom dia a todos e todas. Vou quebrar um pouco o protocolo, tá? Vou convidar aqui a senhora a sentar, se quiser, está muito tempo de pé, que eu quero conversar de lado contigo, pode ser? Pode, mas eu fico bem. Fica bem? Tudo bem. Bom, Paulo Roberto, eu sou um do diretor, tem outro colega meu do setor privado aqui do SEMAP. Tá, e ouvindo toda essa manhã aqui, me deixou muito motivado, muito mais ainda, sabe por quê, Valdete? Porque no setor privado, tá? Eu estou falando em nome das mulheres do setor privado também. Como todo segmento, ele é muito sacrificado, né? Nós temos horários de 6 horas e 8 horas, né? Temos aquela coisa de meta abusiva, aquela coisa de pressão, fazer 500 ligações, né? Falei um pedido. Eu sou do call center. Quando alguém do call center ligar para vocês, atendam. Não esqueçam que do lado de lá tem um trabalhador, tá, gente? Tá? Peço isso aí. Então, dentro da nossa convenção coletiva, nós temos uma cláusula que é vergonhosa para nós. É proibido o uso do banheiro. Logo que a gente entrou aqui no SEMAP, no setor privado, tem supervisores que até hoje ainda fazem. Tem a logação do... Nós somos logados, né? Tu passou mais de 5 minutos, vai o supervisor lá e... Ô, menina, quem é que está vendo? Essa é uma vergonhosa cláusula que a gente tem, mas a gente bate muito, né? Outra cláusula que a gente tem dentro do setor privado, que a gente está batendo muito, é a desigualdade de salário. Tá? Tanto o supervisor homem como o supervisor mulher têm a mesma função lá dentro, eles têm as metas iguais, só que, infelizmente, os nossos trabalhadores ganham menos. Então, a gente está batendo muito em cima disso. A gente pergunta lá dentro do teu trabalho, que tu vê inúmeras situações, né? Já te aconteceu tu chegar e pegar uma cláusula do banheiro proibido? Já? Eu pensei que era só no nosso segmento, então tem outro. Infelizmente, né? Isso acontece, tá, gente? E, por último, tá? Quero parabenizar a diretoria aqui, tá? O pessoal fez esse dia hoje aqui, juntamente com o nosso fórum, né? Parabenizar, porque está sendo muito bom e bem motivante, tá? Obrigado, gente. Obrigada, Paulo. A Tanise. Próxima. Bom dia a todos. Meu nome é Tanícia, eu sou da FEPAM. E o meu questionamento aqui é breve, né? E, se eu entendi a sua fala, ela propõe a radicalização do direito trabalhista. E a minha pergunta é como isso é possível quando a realidade concreta que a gente vê nos noticiários, e principalmente agora, é justamente o contrário. A gente tem visto a radicalização das práticas neoliberais, né? A gente tem visto o discurso Red Pill, por exemplo, na juventude crescer muito, e principalmente entre a juventude masculina. Então, como a gente consegue puxar essa radicalização de novo para a esquerda, né? É isso. Obrigada, Tanise. Agora a Raquel. A última, então, o último questionamento para nós. Tá, em primeiro lugar, eu queria dizer que o SEMAP está de parabéns, né, pelo evento e pela organização, e a exposição também da doutora e também da vereadora, maravilhosas, né? Mas eu achei muito importante a tua fala, porque a gente tende a dizer os violentos não estão aqui, eles estão lá fora, né? Os feministas, enfim, eles não estão aqui entre nós, né? E aí tu trouxe para nós, né? Tu trouxe para nós como é que a gente
reproduz isso dessa sociedade que tem uma organização social no nosso país desigual, de relações de poder, onde o valor das pessoas é ou pela cor da pele, ou pelo sexo, pelo gênero, pelo CEP que mora. Se tu mora no Moinhos, tu tem um valor. Se tu mora no buraco quente, tu tem outro valor, né? E eu quero dizer isso, eu estou dizendo, a nossa sociedade se organiza, como tu disseste, né, da origem da questão, mas a gente reproduz nos ambientes institucionais, das empresas, dos órgãos que a gente trabalha, dos sindicatos, dos partidos políticos, das agremiações diversas, a gente reproduz essa organização da sociedade. Então, olhar para nós como aqueles que estamos aqui e que talvez a manutenção das coisas como estão passe por a gente seguir fazendo do jeito que está, sem pensar que precisa mudar esse jeito, né? Já não é mais suficiente, né? Então, eu acho que é muito importante a gente, então, pensar nesse ambiente institucional, né, que seja corajoso e principalmente, plural, que tenha pontos de vista diferentes, que tenha uma pessoa que chegue dentro do sindicato e diga que as ferramentas, que os mecanismos, muitas vezes usados pelos sindicatos, não dão conta, pelo contrário, mantém as coisas como estão, né? Então, eu queria dizer isso, que achei muito interessante, e eu acho que sim, que nós temos que mudar a nossa cultura, né? A cultura institucional, a cultura do país, enfim. E isso é uma coisa que, essa sim, está nas nossas mãos. E a gente tem que escolher, no meu ponto de vista, que riscos nós queremos correr, né? Porque a violência, ela é diária. Eu tenho amigas, pessoas, colegas que são negras e dizem, diariamente, é casado com um homem negro, diariamente, quando eu entro num local, eu vejo um olhar diferente para mim, né? Eu vejo no meu trabalho, nas situações de trabalho, muitas vezes, mudança de turno, não vou passar o turno para ti, que tu é mulher. Concluindo, eu quero dizer que, sim, a gente tem que mudar as nossas atitudes. Nós não podemos rir de piada violenta, nós não podemos, os homens, estar em um grupo do WhatsApp onde fazem comentários sobre os peitos da colega, né? Os homens precisam, sim, olhar o quanto eles estão perdendo da sua subjetividade, da sua possibilidade de conexão consigo mesmo, na hora que eles têm que ser o provedor ou forte. Tem que concluir, então, deixo o resto para as próximas oportunidades. Desculpa. É por ti mesmo. Muito bom, né? Bom, eu disse a vocês, já de início, o nosso problema é profundo, é secular. Né? O que eu tentei fazer aqui com, sei lá, pinceladas, de uma maneira muito rápida, é resgatar a nossa história, porque a nossa história depende da história da Europa, nos últimos 4 séculos, 5 séculos, pensem. Então, e também é óbvio que eu não tenho a resposta. Né? O que a gente vai fazer agora, então? Né? Como que a gente vai mudar tudo? Não, também estou que nem vocês. A questão é o seguinte, gente. Tem uma coisa que a psicanálise ensina, que eu acho que é precioso. Que o primeiro passo para conseguir enfrentar um problema é saber que ele existe. E a maioria das pessoas com as quais nós convivemos nem sabem qual é o problema. Dizem para o menino, dá conta, vai lá e bate nele se ele está batendo em ti na escola, e não se dá conta. Não é que faz isso por mal ou porque quer criar um machista. Não, é porque quer proteger o filho da agressão que ele vai sofrer no colégio. Então, o nosso primeiro passo é entender. E aí a questão do teletrabalho, eu acho que também é muito... Veja quantos assuntos que chegaram aqui, né? Cada um deles mereceria, sei lá, um encontro ou um curso. Porque o teletrabalho, gente... Desde a pandemia que eu tenho falado sobre isso, e quando é com servidores, eu saio quase escorraçada. Por quê? Porque veio um senso comum de que bom não precisar ter trânsito, que bom poder trabalhar em casa, agora eu consigo cuidar dos meus filhos. E aí vem o resultado, 2, 3 anos depois, muito mais mulheres adoecidas porque não conseguem separar o ambiente de casa do ambiente de trabalho.
E aí a Fernanda traz um outro elemento, que para mim sempre foi o elemento mais importante de todos. Uma luta coletiva depende de enxergar o outro. Isso é humano. Eu me implico com a dor que eu vejo, com a dor que eu sinto. Por isso que quando eu vou falar lá com os alunos da URGS ou com os colegas, eu digo, preciso humanizar os processos. Tem que saber que tem dor ali, que tem gente. Não é possível falar de jornada como se fosse uma coisa que não está afetando a vida de uma pessoa, fazendo com que ela não durma de noite. A mesma coisa o movimento de insurgência, que é o que eu estou dizendo a vocês. Quando eu digo radicalizar o direito do trabalho, eu estou falando desde o meu lugar, que é completamente contra a tendência do que o tribunal tem feito, desde o lugar de vocês, como trabalhadores e atuantes no sindicato. Só que eu tenho plena consciência de que não é algo fácil. E mais, gente, que é outra coisa que eu acho que é importante, por isso que eu fiz esse sobrevoo, a gente precisa ter uma percepção histórica da questão. Até porque a gente está num momento... Uma amiga minha, que é, sei lá, astróloga e tal, diz que a Terra saiu do eixo. Eu estou quase acreditando nela. A gente está num momento que é extremamente complicado. Porque, se a gente se der conta, toda a aposta da modernidade caiu. A aposta na razão, inclusive que sustenta o direito como discurso, caiu. Hoje a gente tem ministros que decidem dizendo que o vizinho falou para eles, que eles acham que é melhor, que... Não existe mais pudor em se apartar de algo que era um ajuste coletivo, que era, em grande medida, um faz de conta. A gente viu isso aqui de maneira muito concreta com a enchente de 2024. O Estado sumiu. Não existia mais energia elétrica, possibilidade de sair na rua, supermercado funcionando. Não existia Estado. Quem mora na periferia vive isso o tempo inteiro. Não existe Estado. O que eu estou dizendo para vocês é que essa realidade de que os acordos que sustentam a modernidade, na maioria deles, não são verdade. Nós não somos sujeitos livres que vendemos força de trabalho para exercer nossa liberdade. Nós somos obrigados a trabalhar. Isso tem um lado ruim e um lado bom. E esse é o problema do nosso tempo histórico. O bom é que a gente perdeu a ilusão. Se a gente para pensar sobre isso, a gente logo se dá conta. A aposta efetivamente não cola. Por quê? Se eu não quiser dizer mais nada, eu digo uma coisa só, destrói a vida. Então, não rola. Isso que é a aposta da modernidade não é bom para ninguém, porque vai acabar com o mundo. Ponto. A gente perdendo a ilusão tem a parte boa, que é, bom, então vamos fazer alguma coisa para mudar isso. E aí, quando a gente tem essa percepção histórica da questão, a gente vê que a gente já caminhou muito. Nós estamos aqui falando sobre feminicídio. Feminicídio está na lei desde quando? Imagina, gente. Isso, em termos históricos, é 5 minutos atrás. O STF, em 2023, decidiu, e foi notícia, que não existe legítima defesa da honra. Ou seja, que um homem não pode ser absolvido quando mata a mulher com o argumento dos ciúmes, da traição. 2023. Percebem? Então, a nossa tarefa talvez nem seja para nós. Não importa. A nossa tarefa é continuar problematizando isso e alterando, como tu disseste, as nossas práticas, individual e coletivamente, tensionando essa realidade que não é mais suportável de nenhuma perspectiva. Qualquer pessoa aqui que minimamente se interessa pelas outras existências, humanas ou não humanas, não está feliz. Não está bom viver nesse modelo de sociedade que a gente está vivendo. Faz 2 dias que estava insuportável andar na rua por causa do bafo. E Porto Alegre é assim? Não. Está ficando pior. Percebem que a gente não tem escolha? Mesmo que a gente não saiba ou não tenha uma percepção, e não vai ter, porque é uma questão histórica, de que isso vai mudar ali na frente, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, a nossa implicação nesse processo. Para que a gente possa chegar de noite, nós que temos casa, porque tem muita gente que não tem, nós que temos comida, e tem muita gente que não tem, pensar, bom, pelo menos eu faço a minha parte.
A minha existência não é para servir a reprodução desse modelo de sociedade. É isso. Obrigada, viu, gente, por todas as perguntas, por tudo. Bom, então nós queremos te agradecer muito, professora Valdete, né, por ter dedicado a nós. Muito obrigada. Nós queremos te agradecer muito por ter dedicado a nós, né, o que existe de mais precioso, que é uma parte do seu tempo de vida, né, de nos fazermos refletirmos, né, tanto dos nossos compromissos individuais, né, como cidadãos, de transformar esse mundo, como dos nossos compromissos coletivos, né. E nesses compromissos coletivos, né, do CEMAP está a luta, né, para acabar com o feminicídio e também da redução da jornada de trabalho, para que a gente... nós estamos engajados nesse movimento para que todos nós tenhamos mais tempo para poder refletir sobre todos esses elementos. E não vou aqui dizer o que, né, está se pensando adiante, né, que a nossa coordenadora logo vai falar. Então, só quero aqui, né, em nome do nosso sindicato, esse presentinho. Né? Muito obrigada. Obrigada. Então, Jean, apaga a luz para nós aqui, por favor. A da frente, bem da frente. Então, pessoal, né, agradecendo a Grazi, agradecendo a Valdete, agradecendo toda a diretoria, todos os colegas representantes de base, todas as pessoas que se inscreveram no formulário de interesse para estar aqui conosco, todos os trabalhadores do CEMAP que também estão aqui conosco, porque hoje a gente fechou o sindicato para que eles possam estar conosco também durante a palestra, durante essa atividade. Então, para nós é muito emocionante estar aqui. Assim, eu acho que é um evento muito grande, muito bonito, né? E eu acho que o mais importante é a gente entender que a gente não para aqui. Tá? Então, o nosso coletivo das mulheres, assim como o coletivo antirracista e da diversidade, coletivo de formação, a gente está organizando ciclos de seminários, vamos chamar assim, não tem nome ainda, mas são seminários futuros. Tá? Esses seminários eles vão servir justamente para a gente fazer o aprofundamento de todos os temas que vêm sido trazidos aqui. São seminários que vão ser marcados mais adiante. A gente vai organizar temas, a gente vai organizar... Tomara que a gente consiga trazer a Valdete novamente, tomara que a gente consiga trazer várias intelectuais para estar aqui conosco. Então, assim, aqui nesse QR Code, vocês conseguem agora entrar pela câmera do celular de vocês, conseguem acessar, vai ter um linkzinho que vocês clicam ali, que vai direcionar para um formulário do Google. Esse formulário do Google ele é muito simples. Nome, telefone, e-mail, para que a gente possa entrar em contato com vocês, porque quem tem interesse em participar desses cursos de aprofundamento, esteja conosco, preencha o formulário, para que a gente possa dimensionar, encaminhem no formulário mesmo temas que vocês acham que vão ser interessantes para a gente poder discutir, para a gente fazer essa construção conjunta desses seminários. Beleza? Agradeço demais e eu tenho alguns avisos. Tá? Primeiro de tudo, a gente, como foi citado, na entrada do nosso sindicato, aqui no corredor, a gente tem uma exposição, que é uma exposição muito forte. A gente tem um vídeo que já vai explicar a exposição e que está aqui justamente para que a gente consiga se sensibilizar. Então, a gente vai passar esse vídeo da exposição e logo depois daí a gente dá a sequência. Companheiras e companheiros do CEMAP, é uma alegria muito grande saber que vocês estão reunidos aí hoje para o lançamento da exposição Arrancadas de Nós, que já percorreu diferentes espaços e que nasceu de uma inquietação muito profunda.
revelar histórias que muitas vezes ficam invisibilizadas. Histórias de mulheres que foram vítimas dessa tragédia que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, que é o feminicídio. Todas essas mulheres, elas tinham uma trajetória em comum, enfrentavam relacionamentos abusivos e tinham esperança de mudar suas vidas. Por isso que nós criamos essa exposição, que hoje chega até vocês, no ambiente sindical, que tem grandes mobilizações, conquistas e lideranças públicas, onde atuam mulheres que enfrentam o machismo estrutural, que abrem caminhos e que ajudam a conquistar direitos para milhões de trabalhadores e trabalhadoras. A nossa exposição ela é também uma contribuição nesse sentido. Ela busca provocar, sensibilizar e muitas vezes até incomodar um tanto, para que a gente perceba o quanto essas histórias precisam ser conhecidas e reconhecidas. Ela também é um convite para que a gente siga fortalecendo o protagonismo das mulheres nas lutas coletivas, porque vivemos tempos muito difíceis, de muitas disputas e de muitos desafios. E nesses momentos, nada é mais inspirador do que lembrar da coragem dessas mulheres de luta. Eu espero que essa exposição provoque boas conversas, reflexões importantes e ajude a manter viva esta memória. Um grande abraço a todas e a todos e um excelente lançamento da exposição Arrancadas de Nós. Essa nossa deputada Estela Farias, então, que é a responsável pela exposição que nós estamos contando agora, está muito, muito bonita. Então, agora a gente vai chamar a Isis, nossa coordenadora, nossa secretária, né, de combate ao racismo da CUT estadual. Muito obrigada pela presença, Isis. Quero dizer para vocês que eu venho aqui hoje com essa tarefa. Eu não gosto muito dessa palavrinha, tá? Mas eu gosto mais da palavra comprometimento. Com esse comprometimento que nós, da executiva da CUT estadual e da executiva da direção da CUT nacional, também a qual a nossa companheira Mara faz parte, né, na pasta de Secretaria da Mulher Trabalhadora, nós coletivamente, porque nós temos um coletivo de mulheres dentro da CUT, que são as mulheres que fazem parte da executiva. Tá? Esse coletivo pensou de colar, porque é necessário a nossa campanha da redução da jornada de trabalho, pelo fim da escala 6x1, de trazer que as mulheres na luta têm pressa. Por quê? Porque nós somos as mais afetadas nessa questão da jornada, que nunca foi respeitada, né, pelo mundo do trabalho, pela organização do trabalho. Nós exercemos tarefa diária em horas em dobro e, às vezes, em tripla jornada. Né? Então, nós criamos uma campanha que eu acho que vocês viram o vídeo no início desse momento de vocês. Então, através daquele vídeo ali, nós viemos dialogar que essa campanha ela vai se estender. Ela não vai ficar só colada no mês de março. Por quê? Porque nós temos que dialogar a redução da jornada, que é uma luta histórica, né, Mara, da CUT. A gente sempre lutou pela jornada de 40 horas, né? E entendemos que muitos ramos têm jornadas específicas, diferenciadas. Mas o que nós não podemos permitir é que os nossos representantes políticos que não nos representam, né? Nós somos mínimos da esquerda em qualquer espaço. Esses representantes fascistas que querem que a gente volte ou para a senzala ou para dentro da casa da gente, cuidando dos homens, isso nós não vamos permitir. Vai ser a nossa luta. Esse ano é o ano da eleição das nossas vidas. Tá? Porque se nós não tivermos a consciência de que opiniões não podem ser trazidas como
como um critério de uma reestruturação política, nós vamos perder essa batalha. Tá? Porque eles estão aí todo dia envolvidos em escândalos, né? Haja vista o Banco Master aí, mas mesmo assim as pessoas ainda compram uma narrativa de que, olha aí, eu vi ontem, tá? Eu fiquei horrorizada. Agora a carteira de motorista não precisa mais se qualificar. Por quê? Porque o Lula facilitou para as pessoas. Entendeu? Não entendem que a máfia das autoescolas, porque era uma máfia... Não, acabou. Deu? Tá. Que a máfia das autoescolas se privilegiou durante muito tempo, lucrou muito em cima da escolha das pessoas, principalmente das mulheres, de ter uma habilitação. Então, isso é justiça social que está acontecendo agora, que não tinha necessidade de ser aquele valor abusivo que muitos pagaram. Então, concluindo, já estamos, o CEMAP já está, eu vejo pelas camisetas aí, que entrou nessa campanha. Nós temos o princípio da coletividade na CUT, então, a secretaria que eu estou à frente, que é de combate ao racismo, trabalha com a Secretaria da Mulher Trabalhadora, que trabalha com a formação. Então, esses 3 pilares são estruturantes para a gente realmente mudar e trazer o protagonismo das mulheres para o mundo do trabalho. Todos aqui são dirigentes sindicais ou representantes da sua base, então, esse é o nosso recado, tá? Que nós vamos continuar nessa campanha, a gente vai enfrentar agora campanhas salariais e campanhas eleitorais, mas com esse norte. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Isis. Obrigada. Então, pessoal, avisa os sinais, então, né? Muito obrigada. Estamos aí nessa manhã, foi tudo muito lindo, tudo ótimo, né? Muito feliz mesmo com a presença de todos e todas. Pessoal, é o seguinte, a gente vai sair para o almoço daqui a pouquinho já, e aí a gente está marcando o retorno para as 13h30, o retorno, ok? Antes de falar disso, literalmente, nós temos de tarde um encontro também muito potente, tá? De manhã nós tivemos 2 painéis, né, em que a gente tratou dos temas, e aí de tarde a gente vai falar especificamente sobre o trabalho. Nós vamos contar com a presença da economista Annelise, que é do DIEESE. Ela vai trazer para nós toda a situação desse panorama das mulheres no trabalho, inclusive quando a gente está falando de trabalho não remunerado também. Ela também vai falar sobre isso conosco no começo da tarde. E depois, no final da tarde, mais para o final da tarde, metade para o final, a gente vai fazer uma dinâmica bem legal, pensando para a nossa realidade, levantar problemas e pensar em soluções, questões que a gente possa incluir nos nossos acordos, né? Então, vamos dar esse pontapé com o lançamento do coletivo. E quem ficar até o final vai estar conosco numa apresentação cultural com músicas maravilhosas. Quem vai tocar conosco são as Irmãs Vidal, maravilhosas, e a gente vai ter também uns comes, assim, uns salgadinhos, um coquetelzinho bem delicioso. Então, fiquem conosco até o fim. A gente vai ficar muito feliz com a presença de todos, tá? A tarde inteira temos muito trabalho ainda pela frente. Então, agora a gente vai liberar para o almoço. Lá na frente tem os tickets, tá? Para o almoço do pessoal. E a gente vai concentrar todos os almoços no restaurante República Grill, que é na Rua da República, tá? Então, a gente pode ir todo mundo junto. Tem os ticketzinhos, tá? Oi? Isso, e daí o retorno que a gente está combinado, então, é às 13h30. O retorno para estarmos aqui, para conversarmos e nos prepararmos para a tarde. Beleza? Muito obrigada, gente. E é isso, essa é a manhã.